Imagine poder ouvir a história da criação do mundo diretamente da boca de Adão e Eva, as primeiras pessoas criadas por Deus. No período antediluviano, a longevidade extrema permitia que várias gerações vivessem juntas, possibilitando a transmissão de relatos detalhados e vívidos dos eventos iniciais da humanidade. E se eu te dissesse que o Jardim do Éden ainda poderia ter sido acessado por alguns dos patriarcas antes de ser perdido para sempre? Hoje, vamos explorar essa fascinante história e suas ramificações. A Bíblia nos conta que os patriarcas antediluvianos viviam por centenas de anos. Adão, o primeiro homem criado por Deus, viveu 930 anos. Matusalém, o homem mais velho de que se tem registro, alcançou a incrível marca de 969 anos. Noé, que construiu a arca para salvar sua família e os animais do dilúvio, viveu 950 anos. Esses números podem parecer inacreditáveis para nós hoje, mas eles são fundamentais para entender a transmissão do conhecimento e da cultura no período antediluviano. Imagine viver em uma época onde a expectativa de vida não era medida em décadas, mas em séculos. Isso significava que várias gerações podiam coexistir ao mesmo tempo, permitindo uma transmissão direta e contínua de conhecimento e tradição. Por exemplo, Adão teria visto até a 8ª geração de seus descendentes. Isso inclui pessoas como Matusalém, que poderia ter ouvido sobre a criação diretamente de Adão e depois passado essa informação para Noé. Esse tipo de transmissão direta de histórias e ensinamentos significa que os relatos da criação e dos primeiros anos da humanidade podiam ser preservados com uma precisão impressionante. As histórias não eram apenas ouvidas de segunda mão. Elas vinham diretamente das bocas daqueles que estavam mais próximos dos eventos originais. Teologicamente, a longevidade antediluviana é vista como um reflexo da perfeição inicial da criação de Deus. Antes do pecado entrar no mundo, a humanidade foi criada para viver eternamente. Embora o pecado tenha introduzido a mortalidade e a decadência, as longas vidas dos primeiros patriarcas são um eco daquela perfeição perdida, um lembrete da intenção original de Deus para a humanidade. Antes da invenção da escrita, a principal forma de preservar histórias e ensinamentos era a tradição verbal. Essa prática era essencial para a continuidade cultural e espiritual das primeiras comunidades humanas. Pense nos contadores de histórias de hoje, mas imagine que eles estavam compartilhando relatos que vinham diretamente dos primeiros humanos. A comunicação era mais do que apenas uma forma de entretenimento. Era a maneira pela qual as sociedades mantinham vivas suas histórias, crenças e conhecimentos práticos. Adão e Eva, por exemplo, poderiam ter contado a seus filhos e netos sobre a criação, descrevendo em detalhes a majestade do Jardim do Éden e a pureza da vida antes do pecado. Eles teriam compartilhado como era andar e conversar diretamente com Deus, sem a barreira do pecado. Essas histórias não eram apenas lendas, mas memórias vivas mantidas pela palavra falada. A estrutura das narrativas faladas era cuidadosamente construída para facilitar a memorização e a transmissão. Repetições, rimas e padrões eram frequentemente utilizados para garantir que as histórias fossem passadas de forma precisa de uma geração para a outra. Em uma época sem escrita, a precisão dessas histórias dependia da habilidade dos contadores de histórias em memorizar e repetir exatamente o que haviam ouvido. Os patriarcas, como Adão, Matusalém e Noé, desempenhavam um papel crucial na preservação dessas tradições. Eles não apenas contavam histórias, mas também ensinavam princípios morais e espirituais através dessas narrativas. A história da queda, por exemplo, não era apenas um relato de eventos passados, mas uma lição sobre a obediência a Deus e as consequências do pecado. A Bíblia nos apresenta duas linhagens principais que surgiram após a criação, a de Sete
e a de Caim. Essas linhagens desempenham papéis cruciais na narrativa bíblica e na preservação ou corrupção do conhecimento e da fé. A linhagem de Sete. Após a morte de Abel, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, que seria o ancestral de uma linhagem destinada a manter a fé em Deus e preservar o conhecimento divino. Em Gênesis 4:26, lemos que a Sete também nasceu um filho e ele lhe chamou Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Isso indica que a linhagem de Sete estava profundamente comprometida com a adoração a Deus. Essa linhagem incluía patriarcas como Enoque, que andou com Deus e foi levado diretamente ao céu sem ver a morte. Gênesis 5:24. E Noé, que achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. E foi escolhido para construir a arca. A linhagem de Sete foi responsável por manter viva a tradição de adoração e os ensinamentos de Deus. Os patriarcas dessa linhagem não apenas seguiam os mandamentos divinos, mas também passavam esse conhecimento para seus descendentes. A preservação desses ensinamentos era crucial em uma época de crescente corrupção e violência. A continuidade da fé e da moralidade através dessa linhagem servia como um reduto contra a degeneração espiritual que estava se espalhando na terra. A linhagem de Caim. Em contraste, a linhagem de Caim foi marcada pela degeneração moral e espiritual. Após assassinar seu irmão Abel, Caim foi amaldiçoado por Deus e se tornou um errante na terra. Ele estabeleceu uma cidade e teve descendentes que continuaram em um caminho de afastamento de Deus. Lameque, um descendente de Caim, é citado como um exemplo de violência e poligamia, Gênesis 4:19, exemplificando a corrupção que permeava essa linhagem. A linhagem de Caim se destacou pela promoção da corrupção e pelo afastamento dos preceitos divinos. O contraste entre as linhagens de Sete e Caim é profundo. Enquanto a linhagem de Sete buscava a retidão e a adoração verdadeira a Deus, a linhagem de Caim simbolizava a rebelião e a corrupção moral. Esse dualismo representa a luta entre o bem e o mal, a obediência e a desobediência, que é um tema recorrente nas Escrituras. As genealogias não são apenas listas de nomes, mas relatos que mostram como a fidelidade ou a infidelidade a Deus pode afetar gerações inteiras. Com o passar do tempo, a humanidade começou a se afastar de Deus, mergulhando cada vez mais na corrupção moral e espiritual. Esse afastamento teve consequências profundas não apenas para a espiritualidade das pessoas, mas também para a transmissão e preservação do conhecimento divino. Em Gênesis 6:5, lemos que a maldade do homem se multiplicara na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Esse versículo aponta a profundidade da decadência que já arruinava a sociedade antediluviana. O aumento da maldade na terra não foi um evento isolado, mas um processo gradual e contínuo. À medida que mais pessoas se afastavam de Deus, os padrões morais e éticos se deterioravam. A violência, a injustiça e a depravação tornaram-se comuns, e os ensinamentos divinos que antes guiavam a humanidade foram sendo ignorados e esquecidos. Essa decadência moral afetou todas as áreas da vida, desde as relações interpessoais até a estrutura das comunidades. O afastamento de Deus resultou na perda gradual do conhecimento e sabedoria que haviam sido transmitidos desde Adão. As histórias e ensinamentos que antes eram passados de geração em geração começaram a ser distorcidos ou completamente esquecidos. A tradição falada, que dependia da fidelidade à verdade e à adoração a Deus, foi comprometida pela crescente corrupção moral. Sem um fundamento espiritual sólido, a humanidade começou a perder o entendimento do propósito divino e das leis que regiam a criação. A presença dos Néfilim e dos anjos caídos na terra exacerbou ainda mais a corrupção. Esses seres,
que eram o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, Gênesis 6, 1, 4, trouxeram consigo uma influência negativa que corrompeu ainda mais a humanidade. Eles introduziram práticas malignas e conhecimentos que desviaram a humanidade do caminho de Deus. A influência deles contribuiu para a deterioração espiritual e moral, tornando a Terra um lugar de violência e depravação. A decadência moral foi um grande fator na fragmentação do conhecimento. À medida que as comunidades se corrompiam, a transmissão de ensinamentos divinos tornou-se cada vez mais rara. O conhecimento que foi passado de Adão e seus descendentes justos começou a se fragmentar e a ser misturado com práticas e crenças corruptas. Essa fragmentação resultou em uma perda significativa de sabedoria e compreensão espiritual, deixando a humanidade sem orientação moral e espiritual. As consequências da decadência moral e espiritual foram devastadoras. A humanidade, afastada de Deus, vivia em constante conflito e violência. As relações sociais se deterioraram e a justiça foi substituída pela opressão. A falta de direção espiritual levou à desesperança e à perda de propósito. Esse ambiente de corrupção total culminou no julgamento divino através do dilúvio, uma resposta drástica à total depravação da humanidade. À medida que a população crescia e as tribos se dispersavam, a transmissão de conhecimento se tornava cada vez mais fragmentada. Esse processo de dispersão teve um impacto significativo na preservação das histórias e ensinamentos que foram passados de geração em geração desde Adão e Eva. Com o aumento da população, as famílias e tribos começaram a se dispersar em busca de novas terras e recursos. Essa migração era natural e necessária para sustentar uma população em crescimento, mas trouxe consigo desafios significativos para a manutenção de uma tradição correta. As famílias que antes viviam próximas umas das outras e compartilhavam histórias de forma regular, agora se encontravam separadas por grandes distâncias. Imagine uma família se mudando para um lugar distante e tentando manter suas tradições e histórias vivas. No início, as histórias podem ser contadas de forma precisa, mas com o tempo, detalhes importantes podem ser esquecidos ou alterados. Sem a presença de anciãos ou líderes espirituais que conheciam bem as histórias originais, as novas gerações começaram a adicionar suas próprias interpretações e variações. Isso resultou em uma diluição do conhecimento original e na criação de versões modificadas das histórias antigas. A fragmentação das histórias e ensinamentos também levou à perda de informações valiosas. Conhecimentos práticos sobre agricultura, medicina e astronomia que eram transmitidos oralmente podiam ser perdidos se uma comunidade não conseguisse passar esses ensinamentos com precisão. Além disso, os princípios morais e espirituais, que eram essenciais para a coesão social e a adoração a Deus, tornaram-se menos consistentes e mais propensos a interpretações errôneas. As consequências dessa fragmentação foram profundas tanto espiritual quanto culturalmente. A perda das histórias verídicas significou que a fé e a adoração a Deus se tornaram menos uniformes. Com diferentes interpretações e variações das histórias originais, surgiram novas práticas e crenças que nem sempre estavam alinhadas com os ensinamentos divinos. Isso contribuiu para a decadência moral e espiritual que eventualmente levou ao julgamento divino no dilúvio. O Jardim do Éden, um mistério perdido. O Jardim do Éden é o mistério mais fascinante do período antediluviano. Segundo a Bíblia, o Éden era um paraíso na terra, onde Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com Deus e a natureza. Esse lugar era descrito como um ambiente de beleza indescritível, onde a presença de Deus era palpável. Havia árvores que concediam sabedoria e vida eterna, como a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida.
Imagine um lugar onde todas as necessidades eram supridas, onde não havia dor, sofrimento ou morte. O Éden era mais do que um lar, era um símbolo da criação perfeita de Deus. Depois que Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden. Mas isso significa que o Éden deixou de existir imediatamente? Alguns estudiosos e teólogos acreditam que o jardim ainda existia fisicamente e que alguns dos primeiros patriarcas poderiam ter tido conhecimento dele ou até mesmo visitado suas fronteiras. A Bíblia menciona que Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. Isso sugere que o jardim não foi destruído imediatamente, mas se tornou inacessível para os humanos comuns. Há lendas e relatos antigos que sugerem que o conhecimento do Éden foi passado de geração em geração. Imagine ouvir de seus ancestrais histórias sobre um lugar perfeito, onde a humanidade começou. Essas histórias teriam um impacto profundo nas crenças e tradições das primeiras civilizações. Além disso, alguns textos apócrifos e escritos antigos mencionam que patriarcas como Matusalém e Enoque tinham um conhecimento profundo dos segredos divinos, possivelmente incluindo detalhes sobre o Éden. Com o tempo, à medida que a humanidade se distanciava de Deus e se afundava na corrupção, o conhecimento do Éden foi se perdendo. O dilúvio global foi um evento catastrófico que destruiu grande parte do mundo conhecido, incluindo possivelmente o próprio Jardim do Éden. As águas do dilúvio poderiam ter varrido qualquer vestígio físico do jardim, deixando apenas lembranças vagas e lendas. O Éden não é apenas um lugar físico, mas também um símbolo espiritual. Sua perda representa a separação da humanidade de Deus devido ao pecado. No entanto, a promessa de restauração através da redenção e da salvação em Cristo aponta para um retorno ao Éden espiritual, onde a humanidade será reconciliada com Deus. A jornada pelos relatos de testemunhas oculares da criação no período antediluviano é verdadeiramente fascinante. Essa narrativa não é apenas uma história antiga, mas um poderoso lembrete da fragilidade e importância do conhecimento humano e espiritual. Cada geração tem a responsabilidade de preservar e transmitir suas histórias, ensinamentos e valores. Quando falhamos em fazer isso, corremos o risco de perder preciosas lições de vida e fé que podem guiar nossas ações e decisões. Imagine por um momento a riqueza de conhecimento que se perdeu com o passar dos séculos. Pense nas histórias não contadas, nos ensinamentos não aprendidos e nas tradições que desapareceram. Mas também considere a resiliência das pessoas que, apesar das adversidades, lutaram para manter viva a chama do conhecimento e da fé. Nós, hoje, temos a responsabilidade de não apenas aprender com essas histórias, mas também de agir. Precisamos valorizar e proteger nosso patrimônio cultural e espiritual. Devemos nos esforçar para transmitir o que é valioso para as próximas gerações, assegurando que eles também tenham a oportunidade de aprender e crescer. Em nossa busca por preservar o que é valioso, que possamos encontrar força e propósito, lembrando sempre que o conhecimento e a fé são as chaves para um futuro mais iluminado e esperançoso. Se você gostou, assista o vídeo que sugerimos no card final sobre os mistérios do livro de Enoque e por que ele foi excluído da Bíblia. Te vejo lá!